você tratar a causa, porque você vai tomar um remédio para o pulmão e vai continuar com a sua compulsão, você vai continuar engordando, você vai continuar tendo, vai desenvolver o problema respiratório daqui a pouco de novo, vai desenvolver maiores problemas psicológicos. Bom dia, família! Bom dia, bom dia! Olha, hoje essa live vai ser um divisor de águas aí para quem tá precisando, né? Ter clareza dessa fome que muitas pessoas falam que é fome emocional. As pessoas acham que elas têm uma fome física e muitas das vezes é emocional e a gente não sabe distinguir e a gente acaba colocando culpa onde não existe culpa. E hoje a gente vai estar aqui com a Edneia e ela vai falar um pouquinho pra gente, vai contar, vai dar dicas para ajudar vocês que estão precisando dessa ajudinha aí para identificar e, claro, amenizar essa fome emocional. Então vamos lá, Edneia, vou te chamar. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Muito bom falar com você. Está linda, plena. Já fez seus exercícios hoje, né? Já tô na segunda live do dia, sabe? Top. Então, quer dizer, tô linda e plena, já tô na segunda live do dia. Isso mesmo. Você é minha inspiração. Eu tive que usar um filtrinho porque não dá, né? Edneia, que Pessoal, bom. eu estou sem filtro, tá? Ah, ela é linda assim mesmo. Ela está sem filtro. Ela é linda assim mesmo. Na verdade, eu sempre posto no Instagram sem filtro e falo isso com todas as pessoas com relação à imagem do Instagram e tal. Com certeza, isso é A muito fotinha que legal. você postou esses dias da barriga e tal. Não, é muito legal mesmo. A gente também tem que mostrar a realidade, né, Edneia? Esse mundo paralelo que não existe, o mundo digital, né? Que acaba que as pessoas acabam se envolvendo muito com aquilo, com aquele digital, e aquilo realmente não existe, né? Nem todos os perfis são para ser seguidos. A gente tem que procurar aqui coisas para agregar, coisas de verdade, coisas que poderão nos ajudar e não ficar olhando o Instagram no que te gera uma certa comparação, que te deixa para baixo, que te dá um mal-estar. Porque quando a gente começa a criar essa comparação. Então, se a gente tá nesse tipo de perfil navegando, eu acho que a gente precisa, um dos pontos principais é abandonar, né? Se aquele perfil não te faz bem, te causa uma comparação. E abandonar também o estereótipo de que existe algum tipo de padrão, né? O seu padrão sempre vai ser você. E isso é Com importante certeza. ter em mente o tempo todo, porque se você começar a se comparar com uma pessoa, não tem como. Você nunca vai conseguir ser igual a uma pessoa, porque cada pessoa é única. Óbvio. É verdade, é verdade. Edneia, foi muito bom esse convite, né? Fazer com você. Eu queria que você falasse também um pouquinho da sua formação, né? Porque a gente vai lidar mais nesse momento com a mente, né? Eu vou começar a fazer algumas perguntas, tanto as perguntas que muitas pessoas me fazem, e a gente levar para essa parte da psicologia, da psicanálise, você fazer uma análise, né? Dessas principais perguntas que as pessoas eu tenho certeza que quem está ao vivo aqui com a gente, depois dessa live também vai ser distribuída, vai ajudar muitas pessoas, a gente vai deixar dica, mas começa primeiro se apresentando um pouquinho, falando, né, da sua profissão, do seu trabalho, e daí a gente dá... Aí, tá linda sem filtro, o Bruno falou. E a gente vai dar sequência, tá? Ao nosso bate-papo. Vamos lá. Então, a minha primeira formação foi em administração de empresas, mas eu sempre trabalhei na área de RH, quando eu trabalhava nas empresas. E aí, depois que eu tive filho, eu vi a necessidade de parar de trabalhar nas empresas para ter um tempo maior com a criança, porque na empresa você não tem flexibilidade de horário.
E aí eu comecei a investir nesse lado psicológico. Eu fiz um curso de terapia Lumine, no qual eu me especializei em fazer regressão de memória, psicanálise e apometria, que mexe com as energias das pessoas. Depois também eu já fiz outros cursos de psicanálise, que é o método freudiano de cuidado psicológico. E aí eu comecei a trabalhar. Eu atendo online e aqui em Leopoldina tem um consultório no seminário. E eu me apaixonei muito pelo método de Freud porque eu acho realmente eficaz. É o que, é o que dá uns, assim, resultado rápido. Eu tento não ser muito imparcial nas consultas, porque eu acho que todo mundo precisa ser chamado a atenção. Eu acho que esse é o meu diferencial aqui. Eu acho que é esse que meus pacientes ficam bem apegados, assim, porque às vezes eu ouço muito falar assim, ai, poxa, eu fui num outro tratamento e tal, e a pessoa às vezes ficou só me escutando, então eu gosto de falar a verdade com a pessoa. E aí, quem tem esse perfil fica bem satisfeito com as consultas e com o tratamento psicológico que eu faço aqui no consultório. Muito bacana, Edné. É legal também você ter procurado um trabalho no qual você pode, né, daí da sua casa atender tantas pessoas, né, e ajudar as pessoas de fato. Vamos começar então, gente. O tema de hoje eu acho que vai ser muito relevante porque a Edné vai levar para esse lado mesmo psicológico, né, as reações que nós temos. A nossa cabecinha é uma caixinha de surpresas, né? Então, eu acho que vai ser muito esclarecedor aí a gente está falando. A gente vai começar primeiro falando, eu até pontuei algumas perguntas aqui. E do lado, como que eu posso dizer? Desse lado mesmo, a questão psicológica, por que as pessoas psicologicamente desenvolvem essa compulsão por alimentos desenfreadamente? O que acontece aí com a nossa mente que faz com que a gente tenha essas reações de descontrole? Geralmente as pessoas desenvolvem algum tipo de compulsão por ela já estar com algum transtorno psicológico ou por ter sofrido algum trauma, como uma perda, por exemplo. Nós estamos agora vivendo uma situação já há 2 anos que está assim totalmente propícia a detonar a nossa saúde mental, né? Então isso, por exemplo, já é um motivo. O confinamento, você ficar muito tempo em casa, você se sentir triste com alguma coisa e entender que você pode, o alimento pode saciar, você sentir a necessidade de consumir alguma coisa desenfreadamente. Baixa autoestima e crenças também. Como eu falei, às vezes você se sente acariciado quando você está comendo, você se sente preenchido, porque realmente a comida preenche. Assim como compulsão também por outras coisas, como compras, que também é muito comum. Não é tão comum aqui no Brasil, eu falo no Brasil porque eu atendo algumas pessoas nos Estados Unidos que comentam, brasileiros, tá? Que comentam que lá as coisas são mais, tem maior facilidade de acesso devido ao valor. Aqui a gente não tem tanta compulsão por compra, acumulação, como a gente vê aí no Discovery Home and Health, né? É verdade. Para acumuladoras, porque a gente tem dificuldade financeira aqui. Aí a gente acaba indo por outros tipos de compulsão, que alimentar é a nossa, aqui no Brasil é a que está disparada aí na frente, na tentativa de maquiar, de maquiar um problema psicológico, de abafar. Então é isso. Se você está ficando ansioso, você tem a propensão a desenvolver uma compulsão. E consumir em demasia assim, coisas e comida até você se sentir desconfortável com isso a ponto de fazer você sentir o seu desconforto psicológico. E claro, né, Edné, acaba que vem a frustração. Vai ser muito legal você falar pra gente depois, sabe o que acontece que eu vejo muito?
as pessoas, elas fazem isso, elas têm essa reação e depois, em seguida, vem um arrependimento. Um arrependimento muito grande, né? Até comigo às vezes acontece, não que eu não seja compulsiva, não que eu seja compulsiva, não é isso. Mas às vezes, quando eu dou uns deslizes, às vezes exagero em alguma coisa que eu já sei que aquilo vai me fazer, mas depois me bate um arrependimento muito grande. Mas eu sei que é de forma controlada. Mas esse arrependimento, você tem uma ligação desse processo de depressão, que isso pode te gerar uma depressão ainda maior, porque se comigo acontece isso, sabe? Às vezes eu vou comer alguma coisa e depois eu fico mal. Às vezes, quando eu exagero, eu sei que vai me fazer mal futuramente. E acontece essa bad comigo. Me fala essas questões aí psicológicas, desse arrependimento depois que você vai e fio pela jaca. Isso é um sintoma, é um principal sintoma de que você teve um episódio de compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela tem alguns sintomas que são se a pessoa come exageradamente em pouco tempo, se a pessoa come até se sentir triste, porque você já viu, a gente comenta, nossa, comi e fiquei até triste, porque comi até ficar triste. Isso é muito comum da gente ver, né? E falar. Toda hora a gente fala isso. Parece dá realmente uma tristeza comer a mais. Você está forçando o seu corpo a uma coisa que não é saudável, não é necessário. Você está forçando todo o seu metabolismo a guardar uma energia extra. E o corpo não gosta de ser gordo. O corpo ele gosta de ser básico, normal, de ter uma gordurinha, de ter agilidade. O ser humano precisa de ter agilidade. E aí, esse é um sintoma principal de um episódio. Isso que você me perguntou, de ficar triste é um sintoma principal de que você já teve algum transtorno. Por exemplo, você sente emocionalmente, ali, psicologicamente falando, você acha que aquela comida ali vai te dar algum conforto. Aí você come descontrolada. Mesmo num evento, se você comer num evento descontroladamente, é considerado um episódio de compulsão alimentar. É algo esperado, mas é considerado um episódio. Não é considerado um episódio quando a pessoa... Não é considerado que você está com compulsão alimentar, mas foi um episódio isolado. Aí é importante você observar, porque em outros momentos, se você começar a ter alguns episódios repetitivamente, aí você entra com compulsão alimentar. Nossa, meninas, vocês que vão para as festinhas, né, de casamento, aniversários, chega e come tudo, você tá tendo uma reação de compulsão alimentar. Então, por favor, comporte na festinha dos outros, não leve docinho para casa, não come bolo dos outros, não pega bolo, não leva para casa. Porque você já comeu tudo que tem na festa e ainda quer levar para casa. Gente, isso é uma coisa. E lembrando, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu até para complementar. Quando você está esperando que você vá para algum lugar e vai comer muito, tipo um rodízio de pizza, por exemplo, não vai um rodízio de pizza, vai comer pouco. Então a sua cabeça te ajuda a tipo assim, amanhã você compensar. Tipo, amanhã eu vou comer um pouco menos hoje, eu exagerei e tal. O problema é que às vezes a gente vai arrumando função para todo final de semana a gente ter um lancinho desse. Um lancinho Então, onde a gente vai pisar na jaca. Aí, esse é perigoso. Se padronizar esses episódios nos quais você não tem controle, aí você está possivelmente começando a querer engordar, porque a não frequência dos episódios faz com que o organismo não tenha, não regularize a metabolização. Entendeu? E a gente tá. Até a outra pergunta aqui, a gente na verdade, dos sintomas, né? Depois de uma compulsão, vem os principais sintomas. E aí você pontuou que
Esse arrependimento que eu acabei perguntando a ele, esse arrependimento ele bate, só que tem também, Ednei, eu queria que você falasse um pouquinho para mim. Tem pessoas que nem percebem, está tendo aquela reação de compulsão e não percebe que estão em compulsão e também não se arrepende. Isso eu creio que deve ser um grau muito, né, elevado, porque a pessoa ela nem se arrepende, ela nem tem noção, ela nem se reconhece que ela está comendo exageradamente, porque tem essas pessoas também. Eu já tive algumas alunas assim, que come daqui tranquilamente, não percebe que está comendo exageradamente, não bate arrependimento e assim segue. E assim, claro, que vai gerando uma gordura, né, exagerada e trazendo muitos malefícios para a saúde. O que acontece com o cérebro é quando ele parece que desliga, né, a noção. A noção é doença, acho que tudo tem que ser tratado. Ainda mais se falando da mente, a gente está falando aqui, né, nessa fazendo uma, não sei se é psicanálise, né, no geral, analisando, né, o nosso psíquico. Então, o que você fala para mim dessas pessoas que não conseguem nem identificar? O que acontece com essas pessoas? Então, eu vou usar um exemplo para ilustrar, assim, para ficar mais fácil. A gente tem percebido aí que a gente está ligado automático em algumas coisas. Por exemplo, quando eu trabalho em outra cidade. Nossa, tem dia que eu pego o carro, eu chego lá, eu nem vi como que eu cheguei lá. Tipo, a minha cabeça foi sozinha, ligada no automático. Eu nem sei se eu passei num buraco. Será que eu, por exemplo, se eu for em Cataguá, será que eu freiei ele no radar, gente? Nem lembro mais. Tomei uma multa. A gente tá ligado no automático. Isso é ansiedade. É ansiedade. E para alimentação também. É muito. Por isso que as pessoas que têm compulsão alimentar comem tão rápido. Ela percebe, ela come ligada no automático. Então, a gente precisa se observar para chegar a esse ponto de ver em qual questão psicológica você precisa evoluir. É óbvio que tudo é relacionado com o que aprendeu quando a gente é criança, de, por exemplo, como lidar com as nossas emoções, com as nossas birras. Tem pessoas que são mais evoluídas emocionalmente, têm inteligência emocional mais elevada. Mas é legal a pessoa se observar, ver o que ela está precisando evoluir, ver se ela está tendo algum tipo de tristeza ou de frustração na vida, ou no trabalho, ou no relacionamento, e está descontando na comida. Para ela ver qual que é o ponto para ela observar, fazer isso na hora da alimentação, para ela ver se ela tá desse jeito, para ela tentar observar, que não é fácil observar assim, eu não sou evoluída emocionalmente no trabalho. Para trabalhar em equipe, é muito difícil você fazer essa observação de você mesmo, porque a gente se acha perfeito, né? E não tá errado, a gente tem que se achar bom mesmo. Mas só que em alguns casos a gente tem sempre que entender que a gente é ser humano e que a gente tem deficiências e o que a gente precisa melhorar. E na alimentação é assim, você precisa se observar para você ver se você está desenvolvendo isso. Olha, o peso começou a subir, começou a sentir uma coisa tipo pressão alta. A pessoa às vezes não tem ninguém na família, está com pressão alta. Sabia que problemas respiratórios também são muito frequentes em pessoas que têm compulsão alimentar, porque a pessoa que tem compulsão alimentar, ela come muito rápido e atrapalha a respiração e acaba gerando transtorno, problemas respiratórios. Então, você está desenvolvendo aquilo ali, cara, não é tomar um remédio para o pulmão. Tem que ver de onde está vindo aquilo ali. Tem que se investigar para você tratar a causa, porque você vai tomar um remédio para o pulmão e vai continuar com a sua compulsão, você vai continuar engordando, você vai continuar vai desenvolver o problema respiratório daqui a pouco de novo, vai desenvolver maiores problemas psicológicos, enfim. É engraçado que você falando aí dessa questão, acaba que a gente tem mania de mascarar o problema.
Essa é uma grande realidade. Então, como você não vai lá na raiz do problema, você acaba mascarando ele aqui, igual você falou. As pessoas não querem identificar um problema, ó. Eu E a gente identifiquei, eu tô com compulsão, eu tenho que tratar lá, eu tenho que tratar o meu psicológico, porque às vezes, muitas vezes sozinha eu não consigo, eu não vou conseguir. Então, precisa de investigar e não apenas tomar um remédio, né, que vai resolver aquele problema ali imediato e acaba que você vai criando a dependência também do remédio. Isso é muito sério. Eu tenho alunas de casos especiais que já aconteceu isso. E outra coisa que é uma dica que você poderia dar pra gente, né? A gente começou falando dessa live sobre ansiedade, né? Como o mundo está ansioso, como a gente está vivendo um momento de ansiedade. Psicologicamente falando sobre essa questão, dá dicas para a gente diminuir essa ansiedade, né? O que a gente pode fazer para amenizar, né? Eu sempre falo muito com as minhas alunas, eu trabalho com treinamento, então um dos pontos principais é você fazer o exercício físico. Então eu tento trabalhar muito isso, a convencer mesmo as alunas para que elas façam, ainda que seja muito desafiador, mas façam. Então, dentro das dicas que a gente está propondo aqui hoje, né, eu acabei falando que o treinamento, né, a atividade física, ela é muito importante para esse processo, com certeza vai amenizar, mas fala pra gente o que a gente pode estar fazendo para ajudar essas mulheres ansiosas e esse mundo tão ansioso. eu acho que eu não acho que eu não conheço nenhuma pessoa, acho que só minha avó, que já tá tranquilinha lá na casa, que não tá falando que tá ansiosa, gente. Não é verdade? É Todas as verdade. pessoas, todas as pessoas estão ansiosas e em alguns momentos extremamente ansiosas. Olha, eu vou só dar uma pinceladinha rápida aqui na ansiedade, que a ansiedade, ela é uma coisa boa relativamente. Foi ela que motivou o ser humano a desenvolver lá os plantios, porque foi pensando no amanhã que ele falou assim, nossa, se eu plantar isso aqui, daqui tanto tempo eu vou colher, então nós vamos ter alimento no inverno, por exemplo. Então, a ansiedade é uma coisa assim que faz o ser humano evoluir. Porém, como eu falei anteriormente, a nossa vida está incentivando a gente a ser ansioso. Está ensinando a gente a ser ansioso cada vez mais. Celular, uma velocidade imensa assim, da informação e tal. O lance com ansiedade é o seguinte: o principal fator que diminui a ansiedade é uma boa rotina. Uma boa rotina de sono, uma boa rotina alimentar, uma boa rotina de exercício físico. E aí você vai lá encaixar o trabalho aí e você tem que buscar um equilíbrio nas suas atividades, porque senão você está fadado a ser extremamente ansiosa. Porque hoje em dia, eu vou falar de mim, por exemplo, eu sou mãe, eu trabalho, você leva a criança na escola, você leva a criança ali, você tem que responder o Instagram, você tem que responder o WhatsApp, você tem que atender as pessoas, você tem que pagar suas contas. É você. Você faz tudo. E são muitas pessoas que a gente entra em contato no mesmo dia. Por exemplo, a gente está aqui conversando, olha quantas pessoas você já viu a gente aqui nessa live, nesse tempo que a gente está trocando. Então, e a gente está aqui falando de coisas, as pessoas estão assistindo e elas estão fazendo as outras coisas lá na casa dela. Então, é ansiedade. Se você não tiver um equilíbrio para mexer no celular, para fazer um exercício físico, para trabalhar no momento certo, trabalhar demais, a pessoa vai se sentir ansiosa, vai ficar. Se ela descansar demais, ela vai ficar doente, porque ela vai ter tempo para pensar em coisas desnecessárias. Então, vamos voltar a falar novamente da inteligência emocional. Você tem inteligência emocional para mexer no seu celular? Gente, nossa, isso que a Edneia falou faz muito sentido, porque
a rotina, quando você pautou a rotina, a melhor coisa é você ter uma rotina para não gerar tanta ansiedade. Eu sempre faço a minha rotina, né? Isso diminui muito a minha ansiedade. Aos domingos, eu faço a minha rotina da semana inteira. Então, sempre no domingo, eu sei exatamente o que eu vou fazer todos os dias da semana. Aparecem coisas novas, claro, e aí eu acrescento na minha agenda dentro do meu limite. Mas já fui completamente ansiosa em função de não saber o que eu vou fazer no dia seguinte. Por mais que você tenha trabalho, que você já, né, já tenha aquela rotina de trabalho, é a questão da clareza. Principalmente para mim, que trabalho em casa, preciso ter rotina. Então, assim, qualquer coisa que acontece diferente dentro da minha casa impacta diretamente ao meu trabalho, porque eu trabalho dentro de casa. Então, isso me gera uma ansiedade muito grande. As coisas precisam estar muito desenhadas, muito certinha, para eu não entrar num quadro de ansiedade. Porque eu também tenho ansiedade. Igual é engraçado, parece que não, mas ela faz exercício físico, ela se alimenta bem e não vai ter ansiedade? Gente, a ansiedade, foi o que a Diné falou, ela está presente hoje em dia, o mundo está ansioso. Por isso que a gente precisa tomar rédeas da nossa vida, ter uma rotina. Olha, ela faltou isso, rotina. Quando você tem uma rotina clara, você vai diminuir essa ansiedade. Incluir nesse nome rotina, rotina saudável. Vamos colocar isso, que eu acho que é melhor ainda, né? Complementando o que você falou. Se você tem uma rotina saudável, onde você vai conseguir fazer o seu treino, né, de 21 minutinhos ali, porque eu proporciono essa justamente para a mulher moderna, que tem esse monte de afazeres, eu proporciono um treino rápido para a gente encaixar ele na nossa rotina. Então, você treina, se alimenta bem, vai para o trabalho, cumpre, chega em casa, tirou um tempinho, até isso eu estou colocando para mim. Eu tenho que ter uma hora para me sentar e brincar com o Theo. Que aí eu coloco uma hora ali, 5 horas, de 5 a 7 eu preciso brincar com ele. Porque fora desse horário eu não consigo dar atenção para ele, ele fica com a babá. Então eu pego e coloco esse horário para eu brincar com ele. No dia que eu não consigo, me gera uma ansiedade. Porque eu fico assim, gente, eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa, eu não consegui dar um minuto de atenção pro meu filho. Então, isso me gera uma ansiedade. Eu posso ter treinado, eu posso ter me alimentado bem, mas eu não tirei um tempo com meu filho, que é a coisa mais importante da minha vida. Então, vai me gerar uma ansiedade. Tudo gera ansiedade. Isso é fato. E essa questão da rotina e da ter uma rotina saudável, de fato, ajuda muito a gente a diminuir, né, essa questão de ansiedade. Eu acho, Ednei, que nesse ponto da psicologia dentro que a gente queria falar, eu falei tudo, eu esqueci de alguma coisa. Não, Deixa eu acho ver. que Acho que a gente falou tudo, né? bom. Aqui, eu só queria até falar uma coisa Hum. sobre a ansiedade, aí, ó, sobre a rotina, que ainda a gente tem um vilão aí de social e cultural da gente imaginar que a rotina é uma coisa ruim, né? Ah, eu preciso sair da rotina. Isso a gente escuta falar muito. Então, gente, fica a dica. Se você acha que a rotina é uma coisa ruim, fale que você está fazendo um planejamento. Fale qualquer coisa que você quiser para você ter um planejamento do dia. Porque assim como a gente gasta energia, por exemplo, fazendo exercício físico, a gente gasta muita energia se planejando. Então, se você começa o dia sem planejamento, você já começa tendo que planejar gastando a sua energia de, por exemplo, Gastando a energia desnecessária, né? Gastando a energia que você poderia já começar seu dia já com tudo programado, né? Na sua mente, na sua frente, gastando no acostumando. que você faz. Nossa, com certeza. Isso é muito real, gente. Então, tenham rotinas, principalmente rotinas saudáveis, que com certeza vai diminuir. Como você me perguntou se você tinha perguntado tudo que a gente tinha planejado falar com as pessoas, a última coisa que eu pontuei foi motivação. Motivação. Como você se motivar e não furar com você mesmo. Aí eu ia falar com vocês o seguinte, que assim como a gente, do mesmo jeito que a gente treina o nosso corpo, a gente precisa treinar o nosso psicológico também. A rotina é uma maneira da gente treinar o nosso psicológico. E aí, você precisa analisar o que você está fazendo. O que está te gerando ansiedade? Como eu falei, é um ponto difícil a observar.
Só que você, às vezes, a gente fica tendo pensamentos o tempo todos inúteis, pensamentos inúteis, tipo, ai, a vizinha saiu de blusa branca hoje. Cara, o que isso vai mudar a minha vida se ela tá... Coisas que gastam a nossa cabeça, mas a gente não percebe. Então, foca em você, crie bons hábitos psicológicos. Pense em você. Não é se alguém tá com blusa branca ou não, ou o que vão achar de você. Pensa no que você precisa fazer para você estar bem, você conseguir a sua motivação diária. Planeje-se, geralmente, no dia anterior. No final do dia anterior é legal você se planejar, ou a Jussara, que já é mais evoluída, tem uma agenda aí mais sólida que a nossa, e do que as pessoas que às vezes não trabalham assim com a agenda, que já programa a semana inteira. Gente, programa o dia anterior, o que você vai fazer no outro dia. E primeira coisa, pequenos metas. Se você quer emagrecer 30 quilos, ok, mas primeiro você tem que perder 1 quilo. Você não vai perder 30 quilos para depois perder os 3. Comece com as pequenas metas para você ver que você consegue. Porque ninguém consegue emagrecer 30 quilos de um dia para o outro. A gente começa a emagrecer de quilo em quilo. Inclusive, até a Natália aí entrando na live, aí, a nutricionista amiga nossa, Natália. Um beijo, tá, Natália? Vamos, a gente podia ter chamado até ela também, né, É Jussara? verdade, né? Com certeza, para agregar aqui com a gente, né, Gisele? Porque é muito legal falar sobre isso. Isso é muito importante, as pessoas estão sofrendo, né? Oi. É muita informação, né? Aquela avalanche de informação e a pessoa acaba se perdendo no contexto. E agora eu acho que a Ednei separou algumas perguntas para fazer para mim. Acho que agora vai começar. Agora a gente vai sair um pouco dessa parte aí psicológica, né? E vamos entrar mais na parte né, da prática. O que eu vivo dentro do programa de treinamento, né? Como que Isso, funciona? Você pode isso. começar. Eu queria perguntar para você, assim, para você falar com as pessoas o que que você vê, assim, voltado para esse lado psicológico. É claro que você está focada lá no físico da pessoa, mas eu acho que o fator psicológico, às vezes não, influencia o tempo todo nas pessoas, no resultado. E aí eu queria que você me falasse qual o fator que você considera mais o seu maior concorrente, assim, o que impede que as pessoas cheguem no seu objetivo? Qual o fator psicológico? Oi, oi, Edneia, eu nesse tempo todo trabalhando, né, dando toda essa assessoria, hoje eu vejo que o seu maior concorrente sempre será você mesmo, porque a luta ela acontece diária. Todos os dias, quando você acorda, você precisa lutar contra aquilo lá. Eu tenho até um vídeo, né, na plataforma, eu tenho algumas aulas de mentalidade, aonde que eu tento explicar essa confusão, né, que acontece na mente da gente logo nas primeiras horas, nos primeiros minutos. Que eu até costumo falar ali, o seu relógio despertou, você colocou a mão nele e botou no soneca, já é 1-0 para o celular. Então ali você começa a perder, você começa a perder a cada, né, não que você fala para si mesmo. Se você se propôs a acordar às 5 da manhã, não é 5:10, não é 5:05, é 5. Então, se você vai colocar o soneca por mais 10 minutos que você está cansada, se você não está conseguindo dominar o soneca, você vai dominar o que na sua vida durante o seu dia? O que começou a perder ali, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa... O nosso maior vilão somos nós mesmo. Todos os dias, quem quer sabotar é você mesmo. E eu falo que existe duas vozinhas interior. São as vozes que você decide o tempo inteiro. É uma vozinha falando assim, Jussara, você precisa levantar 5, porque você falou que você ia levantar 5. Aí vem aquela vozinha e fala, Jussara, você pode deitar, pode levantar 5:15, que você merece. Aí vem o merecimento, né? Porque você cria aquilo, não, você merece, você trabalhou ontem muito, hoje você pode dormir mais 15 minutos. Então a gente precisa cortar, né, nesse primeiro momento, porque dali, daqueles primeiros minutos do seu dia, você já começa a desencadear várias coisas. Então, hoje, o maior vilão é você mesmo, a luta diária é com você mesmo,
a briga é pesada, a concorrência é grande, porque é com você mesmo. Então, eu sempre falo muito isso com meus alunos, dessa questão de saber dominar essa voz interior. Eu tenho até vídeos que eu falo exatamente dessas vozes interiores que fica assombrando a gente a todo tempo. É o tempo todo, para tudo que você vai fazer. Você sempre tem aquela voz que vai te dizer, vai, e vai ter aquela voz que vai dizer, fica. Né? Aquela voz que vai te impulsionar e aquela voz que vai te recuar. Então, a decisão que você tem que tomar é o tempo inteiro. Para você ter domínio sobre a sua vida, para você ter rédea sobre a sua vida, você precisa vencer essas vozes, que é você mesmo. E, Edné, talvez você até complemente isso melhor. Edné, essa confusão mental que a gente tem todos os dias da nossa... Porque todos os dias eu tenho essa briga. Não penso vocês que eu não tenho. Só que eu já sou treinada a fazer o que tem que ser feito. Então, por mais... E outra coisa, só do fato de você identificar que está acontecendo essa questão mental, né, da disputa consigo mesmo, eu já reconheço. Então, eu até falo com minhas alunas para reconhecer, ó, o fato de você acordar e já reconhecer, ó, eu coloquei para despertar o relógio às 5 da manhã, eu preciso levantar às 5 da manhã. Não, eu posso dormir mais 15 minutos. Se você conseguir reconhecer que o que você propôs está aqui e o que a sua mente quer que você faça, te levar para a zona de conforto, porque o nosso corpo, que é o tempo inteiro, leva a gente para a zona de conforto. O cérebro é muito inteligente, ele quer te deixar aqui, sem problema, sem confusão, porque aí você vai ficar na zona de conforto. E sair dessa zona de conforto aqui é muito difícil. É o exercício diário que a gente tem que fazer. Talvez você queira complementar um pouquinho dessa parte psicológica e dessa briga interior todos os dias que acontece com a gente. É exatamente isso que eu falei com relação à compulsão. Quando eu falei lá da compulsão, que a gente precisa identificar o ponto a evoluir. Algumas pessoas têm uma competência maior, por exemplo, como você, que já sabe o que tem que ser feito e você domina a sua mente. Não, eu posso dormir um pouquinho mais, mas eu não quero. Eu me propus a isso, então eu vou levantar. Então, e também é essa crença. É muito importante você identificar essa crença. Ah, hoje eu trabalhei demais, então eu tenho direito a comer um docinho. E aí lá... É a mesma coisa que acontece. Por isso que eu falei, começa de manhã aqui, mas isso acontece durante o seu dia inteiro. E você precisa identificar. Até o docinho na compensação. Então, é exatamente o que você falou. Você precisa treinar a sua mente assim como você treina o seu corpo. Treinar a sua mente a ser saudável. E quem está descontrolada, quem está comendo demais, quem está furando o treino, quem às vezes dorme soneca, até o último minuto só vai na pressão, porque senão vai ser mandado embora do trabalho. Uma loucura. Precisa começar assim, bem pequenininho. Gente, eu vou arrumar minha cama todo dia. Mini metas, né? Você começa arrumando a sua cama todo dia. Gente, morre, mas não deixa de arrumar a cama, porque uma vez que você fura a sua pequena meta, a sua meta, na próxima vez a sua cabeça já te sabota. Você não vai conseguir. Você não tem nada que você começa. A sua cabeça já automaticamente já te manda a depressão ali. E você fala, então eu vou comer um docinho, porque toda dieta mesmo que eu começo, eu consigo. Deixa eu já sair lá que eu não vou fazer exercício, não. Eu já comecei e já não consegui. Isso é autossabotagem. Então, identifique, observe. Eu sei que, como eu te falei, não estou falando que é algo fácil. Não é fácil a gente apontar os nossos próprios erros. Mas tem que ser feito. Ninguém sabe de você como você. Então, procura se desenvolver. Se você não está conseguindo sozinha, procura ajuda, faz terapia, procura o Sara, qualquer coisa. Procura para te ajudar a começar. E depois que você começar, propõe isso e aquilo. Comece bem de baixo para sua cabeça entender que quem domina é você. Você dominando, você vai começar a treinar sua cabeça. Aqui, eu queria te perguntar também, porque isso é uma coisa muito, muito louca. Como é que você trabalha assim, a ansiedade das pessoas
que chegam aí perto de você e falam, Sara, eu vou comprar o seu ciclo, mas aqui, eu quero emagrecer 30 quilos até o carnaval. Eu quero É assim chegar... mesmo. E aí a gente vai entrar de novo na questão da mini metas, né? Não existe você mesmo entrar no programa de treinamento e já falar assim, eu vou perder 30 quilos. Eu vou entrar no ciclo 20 e vou perder 30 quilos. Não, porque isso vai te gerar uma ansiedade e a sua desistência, né, vai ser muito maior. Então, se você procurar entrar, primeiro, só de você se matricular, né, você já está vencendo, assim, né, você já está na frente, porque aí você tomou a decisão. E aí, para não gerar essa ansiedade, eu procuro trabalhar por etapas. Porque eu sempre falo, gente, é o primeiro momento, é o ciclo da transformação, vão ver. Eu tenho um manual que eu identifico ali quais são os seus porquês, né? Por que você entrou no programa de treinamento? Por que você precisa de começar a treinar? Quantos quilos? Então, tem um questionário onde eu preciso saber, a gente precisa identificar esse porquê para que não gere ansiedade, como que você quer estar daqui a 2 meses. O primeiro manual é os 60 dias. Então, eu já corto essa questão daqui 30 quilos daqui a 2 anos. Não, o primeiro ponto é trabalhar 2 meses, 60 dias. Esses são os primeiros 60 dias. Que aí já não te gera, você está escrito, visualizou, né? É o que você quer, tá ali. Então, cumpriu esses 60 dias, agora nós vamos para a próxima etapa, né? Porque isso vai diminuir essa sua ansiedade. Então, se nesses 2 meses você perdeu 4 quilos, 5 quilos é o que eu tenho que mostrar para minhas alunas. Às vezes você acha que é pouco, mas quando a gente fala de gordura, é muita gordura. Então, a gente também tem que levar em consideração, né? As pessoas, elas tendem a achar que a vida que elas levaram de sedentarismo de 10 anos se resolve com 60 dias. E não é assim, existe um processo para ser seguido, existe um processo para que as coisas fluam de forma leve. Se começar a ajustar muito, se começar a cortar muito, é que eu falo, a mesma coisa da alimentação. Cortou muito, daqui a pouco vem a compulsão, porque essa restrição ela gera compulsão. E começou a apertar muito nos treinos, o que é que acontece? Você vai desistir. No entanto, que o treinamento ele começa com 10 minutos. Porque para iniciantes e sedentários, se eu já coloco um treino de 21 minutos, por mais que pareça que seja 21 minutinhos, mas é muito intenso. Então, para a pessoa desistir é muito fácil. Ela acaba desistindo porque, fala, meu Deus, mas 21 minutos está me cansando muito, então tem que ser aos poucos. A mente acostumou com 10 minutinhos? Ah, já foi. 10 minutinhos, 10 minutinhos, na segunda semana, 10 minutos, na terceira semana a gente passa para 21. E isso vai acontecer de forma, né, gradativamente para não te gerar esse processo de ansiedade. Então, eu procuro muito trabalhar com minhas alunas por etapas, para não gerar essa questão da ansiedade, eu quero perder 30 quilos, eles vão chegar, né, mas não é do dia para a noite. Aqui a gente não está vendendo milagre, não. A gente está querendo qualidade de vida, mudança de mentalidade, mudança de estilo de vida. É isso que eu proponho no meu programa de treinamento. Onde depois, consequentemente, a estética vem, né? Com certeza. E assim, de modo pessoal, você, Jussara, o que você sente quando uma pessoa desiste? Como? O que você sente quando uma pessoa desiste? Ai, gente, eu vou falar a verdade. Fico tão arrasada que parece que sou eu que estou desistindo. Porque o que acontece? E como, né, já estou 3 anos lidando, né, com essa falha, né, com as alunas que desistem no meio do processo, então eu já sei praticamente quando eu matriculo uma aluna, eu sei que ela vai desistir. Gente, fica até arrepiada, olha aqui, ó. Cara, eu fico muito triste. Sabe por quê? Porque os argumentos são os mesmos. Os argumentos são os mesmos. Então, quando você trabalha aí com milhares de alunas, 80% são as mesmas objeções. Então, quando a aluna matricula, coloco lá o porquê, pego a anamnese, começo a entrevistar, aí elas mandam para mim, eu vou ler o manual. Eu falo assim, eu fico arrasada, porque entendeu? Eu já vejo que ela é muito tendenciosa a desistir.
90% dessas alunas tendenciosas a desistir, que elas apresentam os mesmos argumentos, é impressionante, né, Edneia? Gente, mas é impressionante só vivendo mesmo como que essa experiência diária faz com que a gente cresça. Então, eu já acabo me frustrando um pouco ali naquele momento, porque eu falo, gente, ela tem tudo, tá com tudo na mão. Eu costumo falar, é uma covardia que a pessoa faz consigo mesma. Ela já tá com tudo na mão, ela já comprou, ela já pagou, ela já começou e aí ela desiste. Então, chega a ser doído demais. Para mim, é tão doído quanto a própria pessoa que desiste. Porque desistir não é fácil, não. Não. Né? Eu tenho um vídeo onde eu falo que a gente tem que ter até coragem para desistir. Tem que ter coragem mesmo. Porque é muito melhor você ter coragem de falar aqui, ó, quero sair, pedir para sair, eu quero sair, isso não, pronto, do que você ficar inventando desculpas para sua mente. Porque muitas pessoas não fazem e dão desculpas. O que acontece? O programa de treinamento eu consigo controlar todo o interno dele. Então, o que acontece? Se você virar para mim e falar assim, Sara, eu não estou tendo resultado com o seu programa. Aí eu tenho lá e eu sei quantos minutos você fez de cada aula. Eu sei quanto você usou a plataforma. Então, eu fico muito triste quando vem essa desistência. Eu falei assim, poxa, ela está num grau... Tipo assim, realmente precisa de um tratamento, de uma ajuda. Porque a pessoa ela vai se enganando, ela vai se contando tanta história. E às vezes ela conta essas histórias para mim. E para mim é difícil contar história, porque eu já passei de tudo. Eu já sei exatamente qual é a história que a pessoa vai contar quando ela quer desistir. Então, eu fico muito triste. Nossa, é como se eu também tivesse desistido ali junto. O trabalho ele é intensificado. Eu acabo que nessas alunas que são tendenciosas a desistir, eu intensifico o meu trabalho, né? Porque eu já sei mais ou menos que ela tá começando, mas já tá com aquele pé atrás. Então eu já pego e já falo assim, não, essa aqui vou ter que ficar assim, dando atenção mais, porque eu não consigo dar como eu gostaria atenção, né, para todas as alunas como eu queria. Mas eu tenho uma equipe que ajuda, mas ainda assim eu procuro cuidar mais de perto dessas alunas. Em função de ser tão tendenciosas à desistência. E eu já sei exatamente quais são. E aí bom. me dá um pouco de frustração, sim. Parece que é até um pouquinho comigo. Que bom que você cuida mais de perto dessas pessoas que você identifica, assim, porque são pessoas que realmente estão precisando de cuidado, né? Uma pessoa que ela já está precisando, procurando um ciclo, por exemplo, para algo milagroso, algo assim diferente, do padrão assim de emagrecimento, ela já está precisando de um cuidado extra já, porque ela já está escutando, deixando a mente dominar, deixando a mente fazer o que quiser, e ela está com aquela mente descontrolada, assim, fazendo coisas ruins consigo mesma, tipo sabotando. Sabotando, igual eu falei, o primeiro passo já deu. Fez, matriculou, começou. E aí o próximo passo já vem a desistência, né? E realmente tem que ter um cuidado bem especial com essas pessoas mesmo, porque não é fácil. Não estou julgando, tá, gente? Ele fala, essa aluna é assim. Não, é a mente. A gente está aqui falando justamente da mente, da autossabotagem. E é assim, acontece. Não, aqui eu só digo verdades. Só verdade. Eu tenho fama aqui com os meus pacientes de ser bem realista. Nossa, você fala a verdade na nossa cara, né? Na cara, né? Aqui é verdade mesmo. É a maneira de fazer a gente aprender. É verdade. Aqui, quando a pessoa vem fazer um tratamento psicológico, eu acho que eu vou te falar assim, 99%, não vou falar 99,5%, não, vou falar 99%, mas eu acho que eu vou fazer um estudo aqui com todas as fichas e vou levantar esse percentual exatamente. Todas as pessoas praticamente que vêm aqui, 99% das pessoas que vêm aqui buscar o tratamento psicológico têm o sonho de emagrecer ou de engordar. Tem algum transtorno alimentar, ou compulsão alimentar, ou problemas aí para se alimentar, anorexia, sobrepeso. O que você me fala aí? Você acha que o maior sonho das pessoas hoje é perder o peso?
É engraçado que tem várias pesquisas, principalmente a gente está agora no início do ano, né? E mais do que ficar rico, mais do que ficar escudo, gente, eu só não estou lembrando um artigo que eu li sobre isso. Mais do que ficar rico, as pessoas querem emagrecer. Antes de ficar rico, em questões de estatísticas mesmo, entrevistas, o número um, quando as pessoas prometem a virada de ano, elas querem emagrecer. A promessa, 99,9% é do emagrecimento. Não é nem ser rica, tá, gente? Depois o rico vem para segundo. O primeiro é emagrecer. Para você ver, né? A gente, além da gente estar no mundo ansioso, a gente está no mundo obeso. Essa é a realidade. As pessoas estão extremamente acima do peso. Uma vez eu estava fazendo um curso desse digital e eu falei, gente, será que o mercado não está saturado com esse negócio de, né, de atividade física, de programa online? Aí o mentor falou assim para mim, não, enquanto tiver gente acima do peso, vai ter trabalho. E como hoje o índice ele não diminuiu, ele só aumentou, tem muito trabalho ainda para você realizar. E eu achei muito engraçado ele ter falado isso, porque parece que vai melhorar, e aí quando você vai olhar as estatísticas, a obesidade, o sedentarismo está tomando conta. E isso vai gerando o que a gente também está trazendo aqui, a ansiedade. Porque você está acima Então, de peso, é estão muito diretamente ligado. ligados à saúde mental com essas consequências. O ganho de peso exacerbado é consequência da falta de saúde mental. E, inclusive, Falta de saúde mental. estamos até no Janeiro Branco. Vamos fazer uma chamada para todas as pessoas aí olharem para si mesmo e olharem para as pessoas que estão em volta e ver quem está precisando de ajuda, caminho, alguma coisa, nem que seja, por exemplo, essa live, algum material da Jussara, algum material de algum Instagram que seja bacana, alguma coisa fácil de ver, para fazer diferença na vida da saúde mental das pessoas, né? Nossa, muito legal essa colocação aí, né? Que eu acho que se a gente está aqui agregando valor, ajudando, o que a gente está fazendo aqui é uma oportunidade das pessoas interagirem, assistir, identificar, enviar essa live para alguém, isso já é uma grande ajuda. Se você pode impactar uma vida, faça isso. Né? Não pensa assim, nossa, você pode impactar quantas vidas? Eu falo, se eu estou aqui ao vivo, tem uma pessoa me assistindo, eu estou impactando uma vida. Então, assim, se você está gerando valor na vida de uma pessoa, você já está fazendo muito. Então, é mini metas. Gera valor na vida de uma pessoa. Hoje faz um pouquinho, amanhã você faz um pouquinho. Eu falei que eu tô doida para fazer um programa. Ai, não posso falar, depois te conto. É tipo isso, tipo uma coisa assim, adote um sedentário, sabe? Para trazer essa pessoa, como, trazendo colo, essas pessoas que precisam de cuidado. Como eu lido muito com essas questões, tem pessoas que a gente precisa pegar igual bebê mesmo, de trazer no colo, falar assim, ó, toma, cuida, né? É porque tá tão afetada psicologicamente, a mente tão bagunçada, tudo tão complicado, que o emagrecimento é só mais um pontinho que faltava ali do copo para transbordar, né? Eu acho que a gente também tem que olhar para esse lado aí de ajudar, de você ter essa, como é que eu falo? Empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de se doar para o outro, que seja um pouco dos seus minutinhos. Se eu estou aqui, eu estou com você, né? Nós estamos aqui, nós estamos doando o que a gente tem mais de precioso, que é o nosso tempo, né? Então a gente está doando tempo para ajudar pessoas. Hã? Observar, Com certeza. conversar. Vamos, né, recuperar esse cuidado, porque a gente às vezes tá ficando tanto no celular, a gente não conversa, não olha diretamente para o outro e a gente deixa de cuidar da pessoa sem perceber. Inclusive, eu tenho isso assim para minha vida. Meu objetivo de vida é fazer um pouquinho de diferença na vida de cada pessoa que me escutar. Nem que seja um pinguinho isso. Assim, Aqui, tá falando em 1999, caraca, salvou minha vida. Tipo assim. é verdade. Aqui, ó, a Marcela tá colocando aqui pra gente, olha.
Eu preciso de alguém para me pegar no colo para fazer atividade física. É desse jeito mesmo. Pega, Eu falo para minhas Marcela. alunas assim, não é possível, né? Que eu consigo acelerar o seu processo, te ajudar, mas treinar para você é uma coisa que eu não consigo ainda fazer. Ai, mas Se você é muito consegue boa essa motivar, live. você consegue colocar um treino bacana pra gente aí, um treino que a gente não tem vontade de faltar, tá, Marcela? O treino dela, ó, eu só tô faltando aí por causa de um Covid na família aí, que a gente tá todo mundo aqui Quietinho. nada, tá todo mundo separado. E essa semana eu tô parada, mas eu tô sentindo tanta falta. Faz Mas muita falta, né? Nossa, gente, o treinamento é a chave para você conquistar aí, de fato, a gente está falando de mente, né? A saúde mental e física, é uma coisa alinhada com a outra. É isso que a gente está trazendo aqui nessa equilíbrio, live. equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio é tudo. Aqui, gente, olha, passou tão rápido. Tem 1 hora que a gente está ao vivo. Eu tô com o meu tempo mais do que estourado e eu não quero desligar essa live, gente. Eu amei. Muito obrigada a todo mundo que está participando aqui com a gente, que Muito, esteve aqui com a gente nessa live. Foi muito maravilhosa. Eu vou muito pegar agora algumas obrigada. perguntinhas. Hã? Muito obrigada pelo convite. Ai, foi Fiquei feliz. maravilhoso. Vamos fazer mais, Edné. Vamos fazer mais. Vamos fazer uma live só falando de ansiedade? A gente vai ficar 3 horas e meia aqui falando só de ansiedade. É verdade. E vai agregar muito valor na vida das pessoas. Aqui, eu vou finalizar com a mensagem que chegou aqui da Deise. Ela falou: eu sempre estou muito triste ou nervosa. Ou eu desconto na comida e depois o arrependimento vem. Né? Que essa frase dela resumiu tudo que a gente falou aqui e é desse jeito que acontece. Você tenta descontar ali de alguma forma na comida, né? E aí, boa coisa não dá, né? Aquele arrependimento, aquela tristeza, isso vai, como é que fala? É um acúmulo de problemas, né, Ginéia? Tem que identificar essa causa, né, Daisy, para ver o que que você está, por que que você está se descontrolando, assim, resignificar aquele motivo, fazer terapia, tá? Cuidar da cabecinha também. Aqui, Gente, mas Ginéia, nós você estamos não. precarregados. É verdade. Aqui, um beijo pra você. Eu tô super melhorada, 9 horas. Gente, ficamos 1 hora aqui, mas que maravilhoso poder doar essa 1 hora para vocês que estiveram aqui com a gente. Foi maravilhoso. Obrigada, Edneia, por compartilhar aqui comigo desse tema tão relevante. Ó, um beijo para vocês. Vou até deixar essa live salva aqui, só que geralmente eu tiro do ar, vai para edição e depois a gente faz de forma, vai publicando partes para também não ficar aquela. Muita gente não tem tempo, tá com a vida correndo, mas bateu ali, falou, pontuar, né? Cada tema que a gente falou aqui, então a gente fragmenta essas lives, mas daqui a pouco vai estar disponível para todo mundo aí acompanhar, tá bom? Um beijo, Ginéia, beijo, fica com Deus, um lindo dia para você. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo, tchau, pessoal!